Olá, pessoal. Estamos agora no painel para falar de renda fixa, educação financeira. Então, primeira surpresinha, Marília não chegou, teve um imprevisto. Marília, que é da Nord Research, uma empresa que compartilha muitos valores com a Genial, de informação financeira e de formação financeira também. Mas eu estou aqui acompanhado pelo patrão. Rodolfo vai nos ajudar aqui a desvendar os mistérios da renda fixa e, ao fim desse painel, certamente deixarão de ser mistérios. Rodolfo, o nome do nosso painel é Renda Fixa, o começo de todo investidor. A gente sempre ouviu, os nossos pais, os avós, enfim, todas as pessoas já ouviram falar de caderneta de poupança, muitos ainda têm esse ativo, a Denise falou, e a gente vai começar a descobrir agora o que pode ser melhor do que a poupança. Não só a poupança, né, Rodolfo? A gente tem também aquele dinheirinho que fica na conta corrente. Muitos bancos grandes remuneram esse dinheiro, um valor, uma rentabilidade muito próxima da poupança, e isso é por isso que a gente chama do começo de todo investidor. Rodolfo, é difícil diversificar? Olha, Márcio, a renda fixa pode ser o começo de todo investidor. E eu acho que a renda fixa, na verdade, ela é a base de todo investimento, né? Porque tudo que ela é como se fosse o que a gente chama no jargão financeiro o benchmark, né? Então ela é o parâmetro. Você deveria partir, a renda fixa, por ser talvez mais segura, ela deveria ser o investimento que você deveria buscar outros, se você for buscar outros investimentos, eles deveriam ter um retorno maior do que esse retorno que você consegue ter dentro dessa renda fixa, tá certo? E balancear isso daí com a sua carteira, porque a renda fixa ela tende a ser menos volátil. Mas mesmo dentro da renda fixa, você tem diversos instrumentos, e são vários instrumentos diferentes, e até a gente vai comentar um pouco, né, que a renda fixa nem sempre é tão renda fixa assim como a gente espera que seja. Então, diversificar, se você é um investidor conservador, ainda investe bastante na caderneta de poupança, procura já outro tipo de investimento também que ofereça retornos fixos, né? Ou contratos que determinam a periodicidade que você vai receber rendimentos e o final ou término desse contrato. Então, isso daí você consegue facilmente, existem milhares de investimentos de oportunidades no Brasil e ainda bem que esse negócio está aparecendo, né? Porque a renda fixa agora, com os juros subindo, provavelmente vai ser um instrumento muito mais usado agora pelo investidor e onde você pode ter também um bom rendimento. Você falou, Rodolfo, que o retorno não necessariamente ele é previsível. Exatamente isso. A renda fixa, apesar do nome, você investe num instrumento, mas você não necessariamente sabe o valor que você vai resgatar. Vou dar um exemplo. Um investimento num título do governo, por exemplo, indexado a IPCA, você só vai saber o quanto você vai resgatar depois de conhecer o valor do IPCA do período que você ficou aplicado. Por que chama renda fixa? Você conhece de antemão as regras que vão reger o rendimento daquele papel, ao contrário da renda variável, que é absolutamente aleatório. Rodolfo, precisa de muito dinheiro para investir em renda fixa? Não, você começa, de novo, você tem produtos como Tesouro Direto, por exemplo, que você com menos de R$30 você já consegue fazer um investimento em algo que é uma renda fixa, porque o contrato do Tesouro Direto te diz quanto você aplica, que periodicidade que você tem de rendimentos e quando que você resgata. Resgatar é quando você recebe esse teu dinheiro de volta, né? Então, você, com pouquíssimo dinheiro, você consegue fazer isso. Nós também temos fundos que, a partir de R$10, você já consegue fazer esse investimento também. E fazer investimento na renda fixa não é simplesmente, como você colocou, deixar o seu dinheiro parado numa conta e uma conta remunerada por um determinado rendimento que, como você mesmo falou, é muito parecido com o que você recebe na poupança. Você tem esses outros instrumentos que, com o mesmo risco, você consegue rendimentos muito superiores. Então, é pouco dinheiro que você precisa, é importante você ter renda fixa dentro do seu portfólio, porque a renda fixa realmente ele te dá mais segurança, né, Márcio? Você não tem essa flutuação que acontece à medida que coisas de curto prazo, ruídos de curto prazo influenciam os mercados, seja lá acontecendo alguma coisa lá fora, acontecendo aqui no Brasil.
Rodolfo, eu queria falar um pouquinho também sobre os veículos, ou seja, os instrumentos que você pode investir. Você pode comprar um título, como você falou, Tesouro Direto, você pode investir em debêntures, em outros títulos que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, ou você pode investir num fundo de renda fixa. O que seria a vantagem de um ou outro instrumento? Tá bom. Eu acho, Márcio, que o fundo de renda fixa, de novo, quando você tem um especialista que cuida do dinheiro para você, e esse especialista é renomado e tem uma boa, vamos dizer assim, um bom histórico de rentabilidade ao longo do tempo, passando por crise, porque a renda fixa, sim, ela flutua também, né? Você tem títulos mais longos que podem oscilar de preço de acordo com os movimentos, seja da política monetária, seja do juro básico no Brasil, seja das expectativas dessa empresa pagar ou não pagar. Quando você tem um especialista fazendo isso para você, ele te dá mais segurança. No entanto, você tem o que a gente chama e que a gente deveria sempre mostrar para as pessoas, que é a marcação a mercado. E essa marcação a mercado faz com que os títulos dentro desse portfólio que você imaginava ser de renda fixa, que você não seja um rendimento tão recorrente, né? Existam flutuações nisso daí. Não é incomum num fundo de renda fixa você ter cotas que não representam a variação daquele portfólio no dia. Ele pode ter cotas, inclusive, negativas dentro de um fundo de renda fixa. O importante é sempre o prazo que você carrega isso daí dentro do seu ativo. Então, eu acho que para aqueles que não gostam de ver essas flutuações também ocorrendo, você tem instrumentos hoje em dia, inclusive instrumentos onde você não paga imposto de renda, né? Não existe o imposto de renda retido na fonte, que são os isentos, que a gente chama, LCAs, LCIs, os CRIs e os CRAs, que para você que não está muito, que você realmente quer aquele ativo para carregar até o resgate, até o final do prazo, eles talvez sejam até mais adequados. Mas é sempre bom você diversificar, mesmo na renda fixa e mesmo nos grandes emissores, que a gente chama, grandes bancos, grandes empresas e tudo, você sempre tem algum risco. Existem 3 riscos na renda fixa, né? O risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. Esse risco de crédito, não se iludam, sempre existe dentro de qualquer ativo. O risco de liquidez é muito você, na hora que você precisar se desfazer daquele ativo, você não ter quem tem interesse em comprar aquele ativo naquele preço que seria o preço mais adequado. E o risco de mercado é você ter comprado um título que prometia um rendimento, sei lá, de 10%, os juros agora que as pessoas estão pedindo é um juro de 12% para aquele período, consequentemente esse título pode encontrar uma oscilação negativa na hora da sua venda. Você vai receber os 10% no final do período, mas se você quiser vender aquele papel naquele momento, provavelmente você vai vender ele com alguma perda. Rodolfo, é muito importante você estar falando a questão do risco, tá? A gente sabe, e a gente vai perceber isso ao longo dos painéis, que nos investimentos, quanto maior a chance de você ter retorno, ou seja, retornos maiores, são acompanhados de riscos maiores. Caso contrário, a pessoa sempre vai escolher o ativo de menor risco. Vamos falar um pouquinho aí da questão, mesmo dentro da renda fixa, você pode ter retornos maiores ou retornos menores, tá? A gente sabe que os menores retornos são os papéis mais seguros, que tipicamente são os papéis do governo, os papéis do Tesouro Direto. É um investimento muito seguro, não se considera a possibilidade do governo não pagar aquele título no final, mas pagam muito pouco, tá? Como é que você pode obter mais retorno e fala um pouquinho também do risco? Que tipo de atenção o investidor tem que ter na hora de investir? Quando a gente olha para o risco, Márcio, você colocou bem, quer dizer, a gente não espera que o governo brasileiro não vá pagar sua dívida. Mas vamos lembrar, a Argentina não pagou sua dívida. Então, ela renegociou sua dívida. Ela um dia espera pagar aquela dívida para os seus credores. Isso foi feito recentemente, inclusive, né? Está sempre nesse problema. Então, o governo brasileiro, hoje, ele é visto como um bom pagador, não deveria ter problema de pagar. Então, ele é, dentre todos os agentes de mercado, aquele que consegue emitir, tomar dinheiro emprestado do mercado e pagar o menor rendimento. E aí ele é considerado o que a gente chama o melhor pagador, ou dentro do nosso também mercado existem as agências que fazem classificação de risco, o melhor risco. E ele é o que a gente chama do 3As, né, o AAA dentro do mercado. Todos os outros ativos, eles de certa forma deveriam, por eles serem piores pagadores do que o governo, eles deveriam ter o que a gente chama de um spread, ou seja,
um pouquinho mais de rendimento para incentivar a pessoa a sair do risco que é percebido como zero, hoje ainda é percebido como zero, tá certo? Para comprar um título que algum risco tem. Então, você pode pegar uma empresa, por exemplo, a Petrobras, que é uma empresa do governo, ela não consegue captar no mesmo preço do governo. Por quê? Porque o governo ele vai ser sempre melhor pagador do que a Petrobras. Teve alguns momentos até que isso não foi verdade, mas, vamos dizer assim, olhando para o que é normal. Então, quer dizer, você precisa pagar um pouquinho mais. Aí você fala, pô, a Petrobras é uma grande empresa, está indo super bem e tudo, uma capacidade de pagamento maravilhosa, então ela paga um pouquinho mais para aquele mesmo período que você poderia comprar o título do governo. Ah, não, mas eu acho que aí no rendimento é um pouquinho, eu gostaria de um pouquinho acima disso daí. E aí você vai procurando ativos, empresas muito boas, mas que talvez não tenham a mesma segurança que a Petrobras. Isso vale também para os bancos, Márcio, porque quando você vai comprar um CDB de um banco, que é considerado um banco de capacidade de pagamento muito boa, esse banco ele tem uma base de depósitos muito grande, ele não precisa muito captar, então ele paga também, de novo, um rendimento bem pequeno. E aí você vai começando a olhar para bancos menores, que sempre tem um pouco mais de risco, até pelo tamanho, né, a capilaridade que esses bancos têm, ou até a forma de negócios que esses bancos têm, e esses bancos pagam mais. Aí você fala, opa, mas aí tem muito risco, então não deveria estar aplicando dentro desse banco. Só que você tem alguns instrumentos que te dão um pouco mais de segurança. Por exemplo, no setor financeiro, existe o chamado FGC, que desgarante, vamos dizer assim, que se esse banco não conseguir honrar com esses pagamentos, até 250 mil, esse fundo que foi criado para dar segurança para o mercado financeiro, ele honra esse papel. Então, quando você olha, quer dizer, por que eu deveria aplicar num banco de primeira linha, se eu estou aplicando num banco que talvez consiga pagar um rendimento maior, porque ele também tem, vamos dizer assim, na outra parte, ele tem oportunidade de investir aquele dinheiro, né, o banco pode usar aquele dinheiro para outras coisas, se eu tenho essa garantia também. Então, até 250 e dentro de um conjunto de até R$1 milhão, eu estaria super garantido, mesmo rendimento, não faria muito sentido eu estar num CDB de um banco de primeira linha. Porque esse CDB pagaria menos. Pagaria menos, mas é sempre essa questão. Não tem almoço grátis no mercado financeiro. Algumas vezes até aparecem oportunidades. Mas a lógica diz, você é um melhor pagador, você é um risco melhor, você paga menos para tomar dinheiro emprestado. Você é pior pagador ou um pagador mais arriscado, você paga mais. E aí você tem um espectro enorme de rendimentos que você pode ter. Não se iludam, se o rendimento é muito alto, é porque o risco correspondente também é muito alto. Ou tem uma outra coisa que é importante, Márcio, que é o prazo. Quer dizer, quando você toma o dinheiro por curto prazo, você consegue conviver com o mercado, com a situação de crédito daquela entidade que você tomou, que você comprou o papel, você percebe que ali tem pouquíssimo risco, porque você tomou 1, 2, 3 meses, não deve acontecer nada, eu estou entendendo o que está acontecendo. Quando você faz um investimento para 10 anos, você tem várias coisas que podem acontecer com diversas empresas. A gente já viu isso daí, né? Tem empresas que acabam não aguentando concorrência, condições de mercado adversas e tudo. E você tem, a mesma coisa acontece com os bancos. Você toma um papel muito longo, você pode ter o risco realmente desse banco não sobreviver àquele período. Então, o spread, ou seja, o rendimento adicional que você consegue em cima do título do governo, ele vai estar muito relacionado à qualidade do crédito que você tem, né? Então, de novo, o melhor crédito paga tanto, os outros vão pagando acima disso daí, e os mais longos pagam mais, porque sempre tem mais risco também. Mas quanto maior o retorno, não vamos esquecer, maior o risco. E existe o tal do risco do crédito, né? O risco de crédito, nesse sentido, no Brasil, como a lei até está melhorando um pouco agora, mas normalmente quando dá problema, a não ser que você, no banco, você pega a garantia do FGC, a gente vê falências acontecendo aí que não se resolvem nunca. Assim como a gente vê empresas também, quando entram com problema, acabam tendo que renegociar e acabam só conseguindo pagar, sei lá, 10%, 20% daquilo que haviam prometido. Então, tome cuidado, mas também não deixem de aproveitar as oportunidades, né? De vez em quando o mercado fica achando que está tudo muito ruim e acaba que não quer nada que seja muito longo. Então, os títulos longos, apesar de serem boas empresas, acabam oferecendo um rendimento
muito maior do que deveriam estar oferecendo. Assim como em momentos de euforia, eles pagam muito menos do que deveriam estar pagando em média. Então, o segredo desse negócio é sempre entender, estudar, ver o que está fazendo com que aquele título pague mais ou menos, entender a lógica disso daí. Obviamente, se basear também em relatórios, em conversas que você pode fazer com especialistas, mas faça uma carteira ponderada, né? Até porque você pode precisar do dinheiro e, como a gente falou, existe o risco de liquidez, de você não conseguir vender aquele título e o próprio risco de mercado de você ter que se desfazer de um papel, porque hoje, de certa forma, você precisou do dinheiro para aquele momento e pode não ser o melhor momento para você vender. A gente prometeu aqui que não ficaria nenhum mistério da renda fixa, vamos esclarecer. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, é um fundo constituído por dinheiro do próprio mercado, os próprios bancos vão somando valores num fundo de resguardo. Então, se você tiver um CDB, ou seja, um papel emitido por um banco, até R$250 mil, esse fundo te ressarce, no caso daquele banco não conseguir honrar. E você pode ter até 4 títulos desses, somando no máximo R$1 milhão, que o FGC vai assegurar esse título. Márcio, eu acho esse instrumento muito bom. Para quem está começando, que é um risco baixo de investimento, quer ter um retorno adicional e tudo, esse investimento que você faz até 250 por emissor, né? Na verdade é 250 quando você vai resgatar o título. Então, se o título é um pouco mais longo, você aplica um pouco menos, na hora que você vai receber o rendimento, vale 250, ali você está garantido o período inteiro. Essa garantia do FGC hoje, ela é muito bem percebida por isso daqui. Mas não pensem, de novo, então só vamos comprar CDB do pior crédito, porque ele deveria estar pagando mais, qualquer coisa a gente vai para lá. Isso não é a forma de se fazer o negócio. De novo, quando a empresa não paga, você vai receber o teu dinheiro depois, mas você não deveria ter só isso daí como estratégia de investimentos em renda fixa. E uma coisa que eu acho que é importante, Márcio, a gente também falar sobre a renda fixa, é que a gente olha para a renda variável, as pessoas gostam de comprar títulos de renda variável, ações de empresas, elas sobem, a pessoa vende, a pessoa fica feliz, está vendo ali, tem o dividendo, mas tem o ganho de capital. Também tem ganho de capital para ser feito no título de renda fixa, Márcio. Então, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente passar para os nossos investidores. Como a gente prometeu aqui, não deixar nada escondido, tem o risco de ganho de capital e tem o risco de perda também. Esse risco, ele atinge também os títulos públicos federais, né, o chamado Tesouro Direto. A gente já viu episódios de crise. E por que isso ocorre, Rodolfo? Você tem momentos em que os agentes eles têm dúvida em relação à capacidade do governo de se manter com solvência, ou seja, o governo ele capta recursos através dos impostos e tem os chamados gastos públicos, são salários, investimentos, e se essa conta começa a ficar desequilibrada, e principalmente se os agentes começam a perceber um desequilíbrio futuro, você pode ter uma fuga de recursos desses títulos e os títulos se desvalorizam. Já verificamos isso em alguns poucos períodos, mas a gente nunca teve um default realmente dos títulos do Tesouro Direto. São apenas inseguranças temporárias que podem gerar desvalorizações também temporárias. Rodolfo, estamos falando muito aqui de CDB, mas só os bancos emitem títulos de renda fixa? Não, todos, bancos, empresas, o governo, todos os agentes de mercado emitem títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa, de novo, tem diversos prazos no Brasil, tem diversas regras no Brasil. E o Brasil, pelos efeitos da inflação que a gente sempre conviveu aqui no Brasil, que sempre foram presentes na nossa economia, ele é muito rico em termos de diferentes tipos de indexadores que a gente chama, aquilo que corrige o título. Então, enquanto que lá fora os mais comuns são os títulos pré-fixados, que são títulos que te garantem um determinado rendimento por um determinado período e todo semestre ou anual, dependendo da forma como aquele título foi constituído e prometeu pagar, ele te paga. Aqui no Brasil você tem títulos que são corrigidos por IPCA, que é a inflação, você tem títulos que são corrigidos pelo IGPM ainda, você tem títulos até corrigidos pela TR, você tem títulos corrigidos pelo dólar, você tem diversos títulos. E Selic, né, que é a taxa do Banco Selic, o CDI seria o mais comum e a Selic, no caso do governo, nas LFTs, né? Então,
você tem essa diversidade de títulos, você tem diversidade de empresas também que podem emitir e bancos que podem emitir. E em cada momento, um título pode estar mais atraente do que o outro. Por exemplo, a gente vê aqui no Brasil esses títulos indexados à inflação. Esses títulos, em média, eles dão um retorno assim, do governo de uns 4%, seria inflação, mais 4%, 5%. 4% mais a inflação do período, por um período longo, é uma geração de riqueza muito grande que o investidor consegue fazer, tá certo? São títulos que nós recomendamos fortemente, mas esses títulos de vez em quando pagam 4%, de vez em quando pagam 5%, sempre dependendo da expectativa ou da taxa de juros ou da inflação do período, ou dos movimentos de mercado de maior ou menor segurança por parte do governo. Então, eu acho que os investidores deveriam aproveitar bastante esse rendimento que ainda é muito alto. Para vocês terem uma ideia, os títulos norte-americanos que são corrigidos pela inflação, eles são inflação menos 1% que você ganha lá fora. E aqui você ganha mais 4% e mais toda essa inflação que existe aqui dentro do Brasil. Então, isso é um instrumento que eu acho muito positivo. Quem aplicou em títulos que eram indexados à inflação aqui no Brasil, nesse período que você teve de juros muito baixos, ganhou muito mais dinheiro do que aqueles que investiram em títulos que são corrigidos pelo que a gente chama do CDI ou pela taxa Selic, né? Então, acho que isso é um benefício. As empresas emitem, os bancos emitem, e cada um, dentro do seu perfil de risco, pode ser um bom negócio ou um mau negócio. E, de novo, não tem aquele negócio que é óbvio que se a empresa nunca for pagar, e a gente sabe que a empresa nunca vai pagar, você não deveria, nunca é um título de renda fixa, essa renda vai ser negativa, vai ser zero. O que você tem que olhar é que tem empresas menores que, porque são menos conhecidas, elas emitem a títulos mais caros, com maior rendimento para você, investidor, mas com alguma segurança. Então, algum pedaço da sua carteira você pode ter ali. Então, balanceia também, não tenha só... óbvio que o investidor mais conservador, ele acaba optando por ter títulos somente do governo, mas para aquele investidor que entende, de novo, entende um pouco do risco, entende que ele está recebendo mais rendimento do que ele estaria recebendo no título do governo, porque ali você tem um pouco mais de risco, você pode ter também uma carteira de renda fixa diversificada, né, entre empresas, entre bancos, existem também os fundos de direitos creditórios, que são fundos que emitem cotas, e é um negócio bastante seguro até, e ainda no Brasil, como são pouco conhecidos, você talvez ainda não tenha esse rendimento, ele fica desbalanceado em relação ele paga mais do que ele deveria pagar pelo risco que ele apresenta, né? Então, todo mundo pode emitir, Márcio, e isso é a beleza do mercado, né? As empresas fazem emissão de ações, os IPOs são muito conhecidos, mas tem tido bastante operação também agora de debêntures que a gente também mostra para os nossos investidores, né? Uma debênture é um título emitido por uma empresa, né? Exato, mais comum, né, que existe. Uma debênture é emitido mais... Existem as CCBs também que são emitidos, que são lastreados por riscos de empresas. Existem os CRIs, que de certa forma são lastreados também por recebíveis. Lastreado, de novo, você tem um conjunto de ativos que presta essa garantia. Nas debêntures, o mais comum é que você não tenha garantia dentro dessas debêntures. Então, você acaba confiando muito na capacidade dessa empresa honrar, mas sem nenhuma garantia que, se essa empresa enfrentar alguma dificuldade, você vai ter um bem, um ativo que você possa vender e fazer algum dinheiro em cima disso, né? Então, cada um, de novo, o Brasil, ele acabou tendo diversos instrumentos, diversos prazos, diversas formas, diversos contratos. E também a gente tem que ter uma coisa que a gente percebe que é um erro bastante comum, Márcio, é quando a gente fala uma debênture. Uma debênture de uma empresa A é diferente de uma debênture de uma empresa B. Existem, os contratos são diferentes. Então, para o investidor, não se compre simplesmente porque eu estou comprando um negócio aqui da Petrobras, entendeu? Olha para como é que é constituído, quais são os pagamentos que vão acontecer, quando você vai receber esse teu dinheiro de volta. Porque pode ter uma debênture da Petrobras que é de uma forma e uma debênture da Petrobras que é escrita de outra forma. E eles são, assim, é tudo ok, mas são diferentes. Então, para você que tem que também ter isso em mente na hora que você faz a sua carteira, o dinheiro que você vai precisar, quando você vai receber e tudo, isso é super importante. Então, aproveitem o mercado de renda fixa, ele é relativamente rico. A gente percebe aí, quando a gente olha até para os influencers e tudo, todas as pessoas que vão nas redes falar,
parece que a renda fixa não existe, né? Parece que só existe a renda variável, né? Você só vê o cara falando de quanto que ganhou dinheiro aqui ou ali, pô, na renda variável, compra essa ação, vende aquela outra ação, ou então os que operam o dia a dia do mercado. É difícil a gente ver pessoas que estão ali explicando as oportunidades, as delícias que existem dentro do mercado de renda fixa, onde você pode ganhar também um bom dinheiro, não somente no rendimento, que acaba sendo um rendimento que pode ser muito bom, e como eu falei, inflação mais 4% é uma maravilha de rendimento no longo prazo, mas como você também pode ter o que a gente chama dos ganhos de capital, né? Que é você isso ser tão bom que vai ter tanta gente comprando que faz a mesma coisa que acontece num título de renda variável, ele sobe de preço e você tem todo aquele rendimento mais o ganho de capital que você consegue fazer no período. Lembrando, Rodolfo, que tem títulos que só pagam no final, tipicamente um CDB. Você aplica o dinheiro hoje, você só vai ter dinheiro de volta no vencimento, mas tem títulos que pagam o que se chama no mercado financeiro de cupom. Ele paga, tem pagamentos periódicos, o mais comum é que seja semestral, que você vai recebendo um pouquinho a cada semestre durante a duração daquele título. Rodolfo, você tem até mais, né? Você tem títulos que pagam mensal, né? Você tem os CRIs que pagam mensal, e os CRIs são pagamentos isentos de imposto de renda, que eu acho que também é uma questão importante. Eu ia falar nisso, Rodolfo. A gente está passando alguns conceitos aqui, algumas coisas que já falamos aqui. Mais risco, mais retorno. O prazo mais longo, ou seja, você vai ficar mais tempo sem o seu dinheiro, normalmente também tem mais rendimento envolvido. E eu queria te falar, para quem está nos assistindo agora, para ajudar a fazer a conta, tem uma coisa muito importante que é o imposto. O imposto, eu até falo muito com os nossos assessores lá na Genial. Eu acho que o imposto, como o imposto no Brasil é sempre alto, e aqui você tem uma questão que a inflação no Brasil também é alta, se você não prestar atenção no imposto, você pode estar fazendo maus investimentos recorrentemente. Por quê que eu falo isso? Primeiro, o que deveria ser um investimento de curto prazo na renda fixa? Ela deveria, basicamente, recompor a inflação para você não deixar o seu dinheiro parado, perder 4%, hoje a inflação é 6%, assim que é a projetada e tudo. Então, se você deixar o seu dinheiro parado, o seu poder aquisitivo vai perdendo valor ao longo do tempo. Você está perdendo dinheiro por não aplicar bem o seu dinheiro. Aí você fala, não, beleza, eu vou aplicar o meu dinheiro, então tem um título aqui que paga 6%, que não é, vamos dizer assim, a Selic no Brasil é abaixo disso, então quer dizer, hoje, para os títulos de menor risco, você nem isso recebe, a não ser que você comece a andar na escala do risco, como a gente já falou aqui, e você aplica. Aí você fala, não, então 6%, inflação 6%, eu estou tranquilo nisso daqui, pelo menos o meu poder aquisitivo, meu patrimônio está rendendo, está igual, né? Eu tenho um patrimônio de tanto, daqui a um ano eu tenho um patrimônio igual. Não é verdade, porque existe o imposto. E aí, quando você paga o imposto, e agora eles estão tentando, de certa forma, até unificar quanto que você paga, mas no Brasil você ainda tem aqui, dependendo da quantidade de dias que você fica, você tem imposto de 22,5%, 20%, 15%, quer dizer, uma salada nesse negócio, né? Então, você tem os títulos no Brasil também que permitem que você faça o investimento sem pagar esse imposto que a gente chama de retido na fonte. Então, você tem as LCIs, que são títulos emitidos por bancos que deram empréstimos com garantia imobiliária. Você não tem aquela garantia imobiliária dentro do seu empréstimo. Você está emprestando para o banco, mas o banco fez esse empréstimo para uma empresa, para um ativo, através de um ativo, tem uma garantia imobiliária envolvida. Você tem os CRIs. Os CRIs, normalmente, você tem a garantia imobiliária. O que é um CRI? É um certificado de recebível imobiliário. Como o governo tem interesse de incentivar tanto a parte de construção, né, civil e tudo, quanto também o agronegócio, os títulos que são atrelados a investimentos ou financiamentos que são feitos para o setor imobiliário ou para o setor agrícola, eles têm esse benefício do imposto de renda. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os títulos municipais e estaduais que você ainda não tem no Brasil e que eu espero que um dia também ocorram aqui no Brasil. Você pode emprestar para a cidade de São Paulo, você pode emprestar para a cidade do Rio de Janeiro. Lá é muito comum. Esses títulos também são incentivados lá fora. Mas vamos ao que interessa aqui para a gente. Olhar para o rendimento no final, sempre olhe para o rendimento líquido. Então, quando você também investe para um determinado período, até 6 meses você tem mais imposto. Se você investia, eu acho totalmente errado, mas é a maneira como acontece, se você investir
6 meses e um dia, você já tem um imposto diferente. Faz toda a diferença para você nessa questão. Vamos lembrar, os impostos são relativamente altos. Tudo que você tira de um juro já baixo, com uma inflação alta, como a gente tem no Brasil, já faz com que os seus títulos sejam, seu rendimento já seja menor e, consequentemente, você pode estar achando que você está fazendo um investimento e, na verdade, você está perdendo dinheiro de forma real, né? Você está tendo menos poder de compra no momento do resgate daquele título do que você tinha antes. Rodolfo, isso aí vem, o pessoal mais novo aí não testemunhou, a gente chegou a ver inflação muito alta no Brasil, até 94, depois desse ano que a gente conseguiu ter uma estabilidade monetária mais efetiva, o governo ele tentava frear a inflação, reduzindo a circulação da moeda, então ele incentivava investimentos mais longos e aí através da redução fiscal. Rodolfo, a gente vai invadir um pouquinho os próximos painéis, mas eu queria já saber de você como é que se pondera um pouquinho renda fixa e renda variável na sua carteira de investimentos. O que a pessoa deve olhar? Bom, eu acho que você tem, dentro dos próximos painéis, vai ter até um painel que fala muito de diversificação. E ali eu acho que é a parte mais importante, né? De novo, existe um conceito de risco, que é um conceito medido pela que a gente chama de volatilidade, e isso daí faz com que o seu portfólio, ele, de certa forma, flutue para cima e para baixo, né? Você tem um conceito também dentro da própria renda fixa, né, que é o prazo que você investe, a quantidade de dinheiro que você consegue disponibilizar naquele prazo que você tem. Então, uma carteira eficiente, ela tem que levar em consideração uma diversificação de instrumentos, ou seja, instrumentos que você vai receber um rendimento variável, mas que tem uma boa oportunidade de ganho, com outros rendimentos que você consiga ter uma previsibilidade de rendimento dentro daquela carteira, porque isso diminui o que a gente chama da flutuação que essa carteira vai ter ao longo do tempo. E não vamos nos enganar, existem os imprevistos. Então, a gente também sempre recomenda aquela carteira de imprevisto, de oportunidade ou de liquidez que você precisa ter. E isso pode ser tanto para você que hoje vive de uma determinada renda e você consegue poupar, mas que se você perder aquela renda, você fica com dificuldades de pagar, vamos dizer assim, as suas contas no dia. Então, essa reserva de emergência que a gente chama é super importante que exista dentro de uma carteira. E aí, normalmente, vai ser uma carteira mais de curto prazo, renda fixa, muito pouco risco, porque aquilo ali é o teu seguro que você vai comprar. A gente vai falar de seguros aqui também dentro do nosso painel de educação. Então, essa carteira normalmente é uns 20% do seu portfólio ou uns 6 meses de zero renda que você receba ao longo daquele período. Então, são coisas que rendem pouco, mas são muito seguras. E depois você vai balancear. E aí, para você balancear, você tem que levar em consideração o prazo do tempo que você pode esperar para aquele investimento maturar. De vez em quando a gente compra um ativo que a gente só vai ter realmente a valorização daquele ativo no longo prazo, né? Uma empresa que eu estou apostando, que está crescendo e que pode dar um rendimento muito bom. Mas de novo, pode ser que ela dê, pode ser que ela não dê, é sempre uma dúvida, mas vale a pena porque o rendimento pode ser muito superior ao que você teria dentro da renda fixa. E aí depende do prazo que você consegue esperar. Então, os mais jovens têm que ter instrumentos de mais longo prazo, talvez de maior possibilidade de flutuação de curto prazo, mas, consequentemente, de maior ganho também, né? E os que vão chegando a uma idade mais avançada deveriam ter menos esses instrumentos. Nos Estados Unidos, a gente vai ver aqui dentro do nosso painel, a gente tem gente que investe 70% em ações, né? E o conservador lá investe pelo menos 25% em ações. Aqui a gente sempre tenta balancear em 3 perfis, conservador, moderado e agressivo. E o conservador no Brasil, dado esse desconhecimento ainda que existe de mercado financeiro por parte das pessoas, ele normalmente é direcionado para ter 0 em renda variável, né? Então, mas imagina, você é um investidor novo, conservador, você não deveria ter 0. Mas como você desconhece, talvez, o que esse mercado pode te proporcionar, o medo faz com que você tenha 0 ou alguém te indique que você tenha 0. Então, a carteira balanceada, ela tem que levar em consideração o que você aguenta em termos de flutuação do valor dessa sua carteira. Você pode ver suas ações caindo, como caíram
no ano passado, quando começou o nosso problema de pandemia, 30%, 40%, e depois hoje estão todas acima, né? Devem estar de 15%, 20% acima do que estavam naquele período a maioria das empresas, né? Então, você tem que levar em consideração isso, quanto que você aguenta e, obviamente, o prazo, né? Se eu vou precisar desse dinheiro mais agora no curto prazo, eu não posso ter investimentos que podem ter uma flutuação muito grande no curto prazo, né? Então, eu preciso ter um balanceamento nisso daí, e aí é exatamente muito o estômago que cada um tem, né? Eu gosto mais disso daqui, porque eu sou um investidor arrojado, eu olho mais para o ganho. O outro, eu quero ter a chance de perder menos, eu topo ganhar menos, mas eu não gostaria de perder. E aí você balanceia essas carteiras. Mas tenha sempre essa reserva de emergência e alguma coisa de instrumentos variados, para também não ter um único risco. Como o Márcio falou, apesar do governo sempre ter sido um bom pagador, tiveram momentos onde esses títulos se desvalorizaram também. Rodolfo, acho que esse é o conceito que a gente amarra tudo aqui no final, diversidade de instrumentos e também diversidade de emissores também. Às vezes você tem dentro daquele instrumento você tem emissores diferentes, CDBs de bancos diferentes, debêntures de empresas diferentes. Eu acho que a gente abordou um pouquinho de tudo. Será que ficou alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal que está assistindo? Não, acho que, Márcio, o que é importante para a gente sempre ter no conceito é que, de novo, a renda fixa ela pode ser muito interessante. A renda fixa você tem maneiras inteligentes, tanto de você investir no longo prazo, quanto investir até no curto prazo, né? Os títulos longos, e a gente falou aqui até de resgate, mas existem títulos que são perpétuos, né? Que não pagam nunca assim, o principal, você só recebe o cupom. É como se fosse uma renda variável com um bom dividendo que você recebe. E vamos assumir que essa empresa sempre vai ter essa capacidade. E você teve até no Brasil a emissão dos bancos que fizeram emissões de títulos perpétuos. Eles podiam resgatar, mas eles podiam comprar de volta esse título de você depois de um determinado período. Mas você não podia vender para eles por nenhum período, você tinha que vender no mercado. Podem ser ótimos instrumentos também. Se você conhecer a lógica que está por trás disso daí, né, os rendimentos são maiores, você tem segurança que você vai receber aquele rendimento, mas, de novo, você tem flutuações aí que, de acordo com a liquidez, de acordo com a expectativa de como vai a economia brasileira, como vai aquele determinado emissor, podem fazer com que esse título flutue. Mas você tem muita oportunidade. A gente viu aí com o juro vindo a 2, né, Márcio, que os fundos de renda fixa caíram bastante de volume, né? As pessoas simplesmente sacaram dos fundos e foram mais para renda variável, outros instrumentos. O juro voltando agora para uns 6, 6,5%, até que é a nossa projeção, esses fundos vão voltar a ser bastante interessantes. E tem muita coisa boa nesses fundos. A gente também tem uma comparação importante. Os fundos de renda fixa hoje, em média, eles estão dando mais ou menos o que a gente chama aí 200% do CDI, que seria, né, a nossa taxa básica aqui no Brasil. E os fundos multimercados estão dando em torno de 150% do CDI. Quer dizer, parece... Lembrando, né, que a gente está com um CDI muito baixo em relação à nossa média histórica. Com né? certeza. Então, você tem que olhar também para o quanto que dentro daquele fundo de renda fixa que você está comprando, qual é a taxa de administração. Se a taxa for alta, o teu rendimento vai ser menor. Rodolfo, será que a Denise tem pergunta para a gente? Vamos. Oi, gente. Olha, está chegando pergunta na nossa plataforma e eu acredito que tenha também uma pergunta para entrar aqui na nossa tela. Se não tiver, eu vou aqui na pergunta da plataforma, que chegou muitas perguntas também por escrito. Vou fazer uma pergunta que chegou pela plataforma. Ah, tá aqui. Vamos lá. Tudo bem? Fala seu nome e sua pergunta, por favor. Bom dia, Denise. Bom dia, Rodolfo, Márcio. Aqui é o Yuri. Sou assessor da Genial, trabalho aí com vocês, né? E, bom, particularmente, tem muitos clientes aí com interesse agora na renda fixa, né? Os juros voltaram a subir, né? Então, são papéis que vão começar a despertar bastante interesse nos investidores. Tem muito cliente que me procura atrás de papel de renda fixa, né? E eu gostaria de saber de vocês até que ponto seria interessante selecionar um ativo pós-fixado, né, indexado ao CDI, do que um pré-fixado, às vezes com uma taxa muito boa, ou um pré-fixado mais inflação, IPCA, né? Então, acho que os clientes, eles têm bastante essa dúvida, poxa, mas vale a pena eu investir num pré-fixado, dado que a Selic está aumentando? E a Genial proporciona esses papéis aos clientes, então essa dúvida boa que existe é justamente pelos papéis que a gente tem aqui no mercado, né? Então, eu gostaria de saber de vocês até que ponto é interessante selecionar um papel indexado ao CDI
ou se dá para procurar boas oportunidades em papéis prefixados ou até papéis atrelados à inflação, dado que o Banco Central está justamente aumentando a Selic para conter um pouco a inflação, né? Gostaria de saber de vocês dois o que vocês pensam a respeito. Yuri, você tocou num ponto importante. O Banco Central vem subindo os juros, tá? E a gente se pergunta por que eu vou prefixar agora se o juro está subindo. Ora, o mercado financeiro ele sempre antecipa os movimentos, ou tenta antecipar os movimentos do Banco Central. Então, o juro prefixado hoje, ele já embute toda uma alta que o mercado hoje espera. O mercado pode estar errado, essa alta pode ser maior, ou pode ser que seja menor, e aí o prefixado vai lhe dar um grande ganho. E o pós-fixado, ele normalmente, num prazo mais longo, ele tende a te defender de um processo inflacionário acima do esperado. Acho que é excelente ponto, Yuri, essa sua colocação, e eu vejo muitas pessoas falando, agora vai subir o juro, então a gente tem que ir para o pós-fixado ou tem que ir para o indexado à inflação. Isso é um erro pensar dessa forma, porque, na verdade, o que acontece é, como o Márcio falou, as expectativas já vão para o mercado. Então, os títulos de pré-fixado, eles já embutem toda essa expectativa de aumento de juros que o Banco Central poderia fazer. Aonde está realmente a diferença? Se você achar que o Banco Central hoje, que, de novo, na nossa análise, deveria chamar o juro, deveria puxar o juro para uns 6,5% até o final do ano, que parece ser um meio consenso de mercado, talvez um pouco menos, 6 a 6,5%, que está ali. Se você for olhar isso daí e falar, beleza, eu vou comprar então um título de pré-fixado a 8%, vamos dizer que o juro, que o risco fosse muito bom, a 8%, o que compensa? Eu comprar um CDI mais 1 ou comprar o 8% com o juro a 6,5%, eu te diria que você deveria ir para o pré-fixado, tá certo? Nessa questão. Se os juros não subirem naquela magnitude, você vai ganhar até mais dinheiro, mas já existe o equilíbrio entre o que o mercado espera e o que está no título pré-fixado, né, que a gente falou do 8%, do juro do 6,5% mais 1, que daria 7,5%, vamos dizer assim, de conta. Não vale o risco esse 0,5%, que não sei o quê. A gente está falando de um ano, a gente não está falando de um período mais longo. E aí, obviamente, você tem que levar em consideração. De novo, se vai haver uma explosão inflacionária ou os juros vão subir muito, realmente, o mercado não trabalha com essa hipótese, vá para os títulos pós-fixados. Se você trabalha, vamos dizer assim, achando que o mercado já exagerou, já existe a expectativa dentro dos próprios títulos pré-fixados, você pode ter tanto um quanto o outro, ou o que você achar que vai te dar um melhor rendimento. Tá ótimo, eu queria muito agradecer. Obrigada a você pela participação, Rodolfo, Márcio, super obrigada. Gente, é o seguinte, achei as dicas maravilhosas, super interessantes. Agora, a gente vai mostrar um vídeo para ensinar para você de casa como acessar os títulos de renda fixa na nossa plataforma. Vamos ver. Abra o aplicativo, clique em Investir, procure por Renda Fixa. Na barra de Banco Emissor, coloque, por exemplo, CDBLD Banco Genial. Coloque a quantidade que deseja. Leia o termo de adesão, declare que está de acordo, digite a sua assinatura eletrônica e pronto. É isso aí, é simples, né? Olha só, agora eu quero fazer uma enquete para a gente entender um pouco mais quem são vocês, quem está nos assistindo. Então, eu vou colocar as perguntas na tela, vocês clicam nas opções, na caixinha de enquete que está aí embaixo, na plataforma. Vamos ver, então, qual que é a primeira pergunta. Qual que é o seu conhecimento sobre investimentos? Quase zero, nunca investi na vida. Nível básico, mas não tenho conhecimento profundo. Sou expert, já invisto e tenho segurança no assunto. Olha só, então vamos lá, gente, responde aí a enquete. No próximo bloco eu trago o resultado para a gente entender melhor quem é que está nos assistindo.